Deus querido. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós continuamos entregando nossa vida, nosso coração, nossa alma, nossos sentimentos agora no altar do Senhor. Fala conosco conforme a sua palavra. Visita-nos e cumpra a sua boa palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 42, verso 9. Diz assim, a gente vai ficar só com a parte A, tá? Bom, a minha tradução está assim: eis que as primeiras coisas passaram e novas coisas eu vos anuncio. Eis que as primeiras coisas passaram e novas coisas eu vos anuncio. Igual está aqui. Vamos repetir comigo? Eu falo, vocês repetem. Eis, peraí, primeiro eu falo. Eis que as primeiras coisas passaram. E novas coisas eu vos anuncio. Amém. Agora nós vamos lá para o verso 16, do mesmo capítulo 42, que diz assim: e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direito. Essas coisas lhes darei, e nunca os desampararei. Tem tradução que fala: essas maravilhas lhes darei, e nunca as desampararei. Na linha do tempo da história bíblica, a gente vê assim muitos altos e baixos do povo de Deus. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Cada um com um propósito, é claro. E o propósito do Velho Testamento, na verdade, era toda vez que o povo se afastava de Deus, que eles faziam alianças com povos pagãos, relacionamentos que não eram dentro do propósito de Deus para eles, quando eles levantavam outros deuses, eles passavam nesse momento, Deus vinha sobre eles um juízo. E nós vamos dividir a nossa palavra hoje entre um tempo de juízo e um tempo de misericórdia. Então, vou estar sempre falando isso, vocês podem gravar. Esse momento de tempo de juízo acontecia por conta do pecado. E o propósito de Deus nisso era para mostrar durante todo o Velho Testamento que o pecado separava o homem de Deus, separa o homem de Deus, que precisava de derramamento de sangue para remissão de pecados e que precisa de arrependimento para estar debaixo de um tempo de misericórdia, de sair de um tempo de juízo e entrar para um tempo de misericórdia. Eu pego assim, até eu pegar aqui demora um pouco, viu? Depois eu pego. O que é esse tempo de juízo? É um tempo de tribulação, é um tempo de dificuldade, é um tempo de dores. Eu lembro na pandemia. A pandemia, no começo, o nosso bispo, ele começou com aquele programa do Clamor do Livramento. Eu não esqueço que da primeira vez que ele divulgou o Clamor do Livramento, ele falou exatamente isso,
que nós estávamos entrando num tempo de juízo. E que ele iria orar todos os dias, durante todo o tempo da pandemia, tanto é que nós oramos em seguida os 2 anos, de segunda a domingo, a gente não falhava um dia às 22 horas, e o clamor era por isso, para que Deus, como que fala quando quer que diminui o tempo? Para que Deus abreviasse o tempo de juízo e nós entrássemos num tempo de misericórdia. Porque exatamente foi o que aconteceu na pandemia. Nós dormimos de um jeito e acordamos de outro, né? E tanta coisa mudou na nossa vida, muita dor, muita dificuldade, que até hoje nós estamos passando ainda consequência disso. Então, o tempo de juízo, ele não acontece somente porque é de Deus isso. Deus é justo, Ele é amor, nós vamos ver que Deus derrama em amor, mas Ele é justo. Mas o tempo de juízo, ele vem, esse tempo de tribulação, de dor, de dificuldade, de deserto, ele vem também por consequência de pecado, por atitudes, por escolhas nossas mesmo. Que Deus permite a situação para que a gente cresça, para que a gente entre dentro do propósito dele. Sempre eu lembro isso, que quando eu estou passando uma dificuldade, uma dor, uma tribulação, se eu conseguir ficar próximo de Deus nesse tempo, que eu penso que pode ser um juízo sobre a minha vida, se eu conseguir ficar perto de Deus nesse tempo, e eu viver o propósito de Deus para esse tempo, mesmo que seja com dor, ele passa logo. Porque Deus vai realizar o propósito dentro desse tempo. Não adianta a pessoa ficar nesse tempo de tribulação só reclamando, só focando no problema, não vai passar. Viva o propósito de Deus para você nesse momento. Tem coisas que você não tem certeza que você tem que fazer, mas tem coisas que você tem certeza. Que você tem que orar, que você tem que jejuar, que você tem que vir para a igreja, que você tem que falar do amor de Deus, que você tem que viver a missão, que você tem que fazer o melhor na situação difícil, você sabe que você tem. Então você faça, porque se você viver o propósito dele para o tempo de juízo, esse tempo passa logo. Conhecido como um tempo de juízo de Deus, tempo de misericórdia. Tendo dito nos versículos, no capítulo que nós lemos, né, o verso 16, que ele fala aqui: guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direita. Esse texto, o contexto dele, o povo estava saindo de um tempo de juízo, porque eles ficaram 70 anos na Babilônia, exatamente por conta de consequências de pecado, atitudes erradas. E nos textos anteriores nos versículos anteriores, Deus já tinha revelado tudo o que ia fazer para que eles saíssem desse tempo difícil. E agora Deus estava anunciando um tempo de misericórdia. E é exatamente isso que Deus estava falando que iria acontecer. Que Deus iria guiar o cego por um caminho que nunca conheceram. Eles estavam perdidos, eles estavam sem saber que decisão tomar, eles estavam sem saber o que eles faziam. E Deus anunciou ali que iria começar o tempo de misericórdia para eles. Eles iam ser guiados. Guiar um cego por um caminho que ele conhece não é tão difícil, né? Porque às vezes o cego ele já conhece um caminho, aí um homem conhece um caminho, aí ele fica cego. Então, para ele passar naquele caminho é fácil. Agora, para ele passar num caminho que ele não conhece, é muito difícil, não é? Um cego andar por uma rua que ele nunca andou. Então, esse é um milagre que acontece no tempo de misericórdia. Tornarei em trevas a luz perante eles.
Então, a promessa de Deus para eles, quando fala que a luz perante eles, é que iria acender uma luz enquanto eles passavam. Por onde eles passavam, ia acender uma luz. Normalmente, no tempo de juízo, a gente fica sem direção, fica escuro. A gente não consegue entender o porquê da situação que a gente está vivendo. Mas a promessa de Deus, para quando esse tempo de juízo acabasse, é que Ele iria acender uma luz perante o caminho deles. As coisas tortas farei direita, Deus iria endireitar tudo. E essas maravilhas lhes darei e nunca desampararei. Então, tendo dito nos versículos anteriores o que Ele faria com seus inimigos, Deus agora fala ao seu povo. Ele os conduziria para uma própria terra, como um povo cego, e renovaria todos os obstáculos que impedissem eles de seguir o seu caminho. Quando nós alinhamos com Deus, mesmo na fase difícil, sentindo que estamos num tempo de juízo, quando pedimos perdão pelos nossos pecados, quando confessamos, quando nos posicionamos com Deus, nós entramos em um outro tempo. Espera aí, me fugiu aqui. Nós entramos em um outro tempo e lembrei. E Ele remove todos os obstáculos para nós chegarmos no propósito que Ele queria para nós. Tanto é que, quando o povo saiu da Babilônia, eles foram tranquilamente e eles ainda levaram os seus despojos. Eles ficaram 70 anos lá, não tinham nada, e quando eles voltaram, já tinham passado muitas gerações do primeiro povo que tinha ido a primeira vez. Então, eles realmente não tinham construído riquezas, mas Deus desimpediu tudo e eles ainda levaram os seus despojos. Eu fico assim muito impressionada. O que me levou a escolher esse tema é que é esse Deus que se revela como Deus, o Pai de misericórdia, o Pai riquíssimo em misericórdia. A Bíblia, ela é muito clara nisso, quando Deus, ele se revela como, em Jesus, como aquele que tem amor e que tem compaixão. No Novo Testamento, eu estou lendo os Evangelhos e eu gosto muito quando fala assim, que Jesus, quando descia do barco e aproximava da multidão, Ele se aproximava com íntima compaixão. A gente via quantas pessoas que queriam uma cura, um atendimento, e às vezes os discípulos mandavam eles calarem, ficar quietos, se afastar, e Jesus, de repente, aparecia e chamava aquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa de Jesus, Ele é a maior revelação da misericórdia de Deus para a nossa vida. É a pessoa de Jesus. Vamos lá. No Salmo capítulo 30, no verso 5, diz assim: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para toda a vida. A sua ira, o seu momento de correção, o seu momento de disciplina para nós, é só um pouquinho. Mas a sua misericórdia, ela dura para sempre. Ela dura uma vida toda. Quando interrompemos o pecado e voltamos para Deus, nós conseguimos interromper o período, o tempo de juízo. E nós conseguimos entrar num tempo de misericórdia. E é impressionante como que o cenário muda completamente quando nós passamos, quando nós somos transportados desse tempo de tribulação e de luta para um tempo de solução, um tempo de graça, um tempo em que as coisas vão mudar.
O período de juízo é aquele que, sabe, que você está numa situação da sua vida que você não gostaria de estar. Tem muito aquela expressão que as pessoas falam: eu paro o avião que eu quero descer, né? Não aguento mais o que eu estou vivendo. Mas é assim, enche os nossos olhos, a gente vê a capacidade do nosso Deus de mudar cenários, de realmente fazer o cego caminhar por um caminho onde ele não enxerga, consertar todas as coisas tortas, trazer luz para as trevas. Então eu coloquei aqui uma lista, algumas coisas assim, do que Deus faz quando esse cenário muda. Quando nós interrompemos esse período de juízo, quando nós nos voltamos para Deus e a gente entra nessa graça, nesse decreto, embaixo do tempo de misericórdia, a gente consegue, Deus faz em nós uma mudança tão linda, que nós passamos da morte para a vida. Tudo aquilo que é destruição no tempo de juízo, Deus reverte em vida, Deus reverte em bênção. Gosto muito daquela expressão de Isaías 61, que fala que para cada dia de vergonha, haverá dupla honra. E é essa diferença que Deus faz, quando Ele muda o nosso cenário. Quando a gente consegue ser transportado do período de juízo para o período de misericórdia. Ele nos tira da cegueira para a luz, da doença para a vida, do caos para a ordem. E Ele faz umas trocas maravilhosas, só Deus mesmo. Ele troca a cinza por ornamento, Ele troca a tristeza por alegria, Ele troca o espírito angustiado por veste de louvor. Ele troca o jugo pesado, cheio de problemas, de vício, de enfermidade, de dívidas, de opressão, para um jugo suave e para um jugo leve. Então, assim, é um milagre mesmo, é um mistério, né? Essa diferença. Então, hoje, você pode estar vivendo numa situação de tempo de juízo, você sente isso na sua vida. Eu volto a te dizer, não é. Deus permite essa situação e Deus usa a situação. Mas muitas vezes a gente vive esse tempo por escolhas nossas, por consequências de pecado. Mas se nós nos voltarmos para Deus, Ele muda o nosso cenário. Por quê? Porque isso faz parte isso faz parte da personalidade de Deus. Jesus veio para os perdidos da casa de Israel. Jesus veio exatamente para mostrar essa compaixão. É prazer de Deus nos tirar desse cenário de dor e nos transportar para um cenário de misericórdia. Misericórdia é uma compaixão, é um amor que Ele é derramado, que não depende das circunstâncias, da nossa circunstância, nem da nossa capacidade. Só depende da nossa disposição. Só depende da nossa busca, de nós querermos, de nós buscarmos, de nós lutarmos, da nossa rendição. Aí Deus olha para nós e nos atende. Estudando aqui essa palavra, eu entendi o porquê que o cego Bartimeu, ele gritava tanto esse termo. Ele era um cego e ele queria ver. E Jesus estava na multidão. E ele falava assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todo mundo brigava com ele. Fica quieto, está atrapalhando. E ele não parava, ele gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês estão entendendo? Eu consegui entender por que ele usou esse termo. Porque é uma linguagem de amor de Deus. Ele conseguiu tocar naquilo que é forte em Deus.
ser um Deus de misericórdia. Aí ele foi atendido. O que Jesus fez? Afastou todo mundo, chamou ele e ele veio. Outro também foi no sábado que Jesus tinha um homem com a mão mirrada. E era um sábado. E sábado eles não podiam fazer isso, segundo os fariseus e os religiosos da época. Mas Jesus, ele não olhou isso. Ele mostrou claramente para eles: que vale mais, o homem ou o sábado? O que vale mais? Eu ajudar ou eu deixar ele morrer? Eu dar vida? O que vale mais, a vida ou a morte? E Jesus, naquele momento, acho muito interessante o termo que fala assim, Jesus foi até ele e falou: levanta e venha para o meio. É como Jesus estivesse aqui agora e você estivesse doente, ele falasse assim: levanta e vem para o meio. Assim, a importância que Jesus dá no relacionamento, a importância que Jesus dá em se achegar a nós, a importância que ele dá na nossa dor, no nosso momento, como Ele nos revela com misericórdia. O tempo de juízo e o tempo de misericórdia é como uma nuvem que passa. Então fique atento à nuvem que está na sua cabeça, a nuvem que está passando na sua casa, a nuvem que está passando na sua família. Fique atento. Se for tempo de juízo, você tem que fazer o seu melhor. E pedir para Deus e perguntar para Deus qual é o propósito desse tempo, para que ele acabe logo. E viva toda a vontade de Deus para aquele momento. Eu já passei momentos mais difíceis ainda do que eu estou passando hoje. E eu lembro que eu sempre pensava assim: Deus, eu tenho que acordar e amanhã eu tenho que trabalhar. Porque hoje eu não trabalho mais, mas eu dava muita aula. Eu pegava uma turma das 7 até o meio-dia, e às vezes quando a coisa apertava, eu dava meu nome na secretaria, e eu pegava onde faltasse professora na cidade, do meio-dia e meio às 5. Então eu tinha meia hora para sair de um lugar para o outro, correndo. E era mais ou menos de 30 a 35 crianças cada turma. Quando eu chegava em casa, eu falava assim para meus filhos: nossa, apaga a luz que eu quero deitar. E eu dormia e eu ficava escutando assim: tia, ele vai cair. Tia, né, Bárbara? Ele vai cair, olha o menino, escorregou. Eu dormi assim, de tanto que eu... Mas, uma das coisas eu guardava comigo, eu falava assim: Deus, isso eu tenho certeza que eu preciso de fazer. Eu preciso de acordar, eu preciso trabalhar. E eu tenho que fazer o melhor no meu trabalho, porque foi o que o Senhor me deu. Então, eu conseguia, eu tinha não dormido à noite, na maioria das vezes. E eu ia, trabalhava e era pela graça, né? Vinha o tempo de misericórdia enquanto eu estava trabalhando e Deus me dava condições disso. E hoje eu colho o fruto desse tempo, né? Eu me aposentei com 50 anos, 52 anos, e hoje eu colho esse tempo, porque se eu tivesse largado tudo, né? Falado: eu não dou conta, mas... e para mim era considerado um tempo de juízo aquele que eu estava passando. Mas, sim, fique atento na nuvem que está passando. Qual é o tempo que você está vivendo e faça o melhor, que é prazer de Deus. Ele derrama em misericórdia. Como diz, Deus é
riquíssimo em misericórdia. E esse tempo vai passar. E você vai entrar numa outra nuvem, que é exatamente de um outro texto aqui, lindo também, de Lucas capítulo 3, do verso 4 ao verso 6. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista, todo mundo conhece como aquele pregador, né, que ele era firme, raça de víboras, né? João Batista, ele anunciava, ele preparava o caminho para Jesus e ele estava anunciando um tempo de juízo. Quando ele não escondia, ele não passava a mão em pecado, ele denunciava tudo, ele estava anunciando um tempo de juízo. Só que quando ele falava, quando ele começou, no momento que ele denunciava pecado, ele falava do tempo de juízo. No momento que ele anunciava a vinda de Jesus, a chegada de Jesus, ele anunciava o tempo de misericórdia. Percebe a diferença no mesmo texto, tá? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui ele está bravo, ele está anunciando o tempo de juízo. Aí, agora, ele já passa para o tempo de misericórdia. Todo vale será aterrado. E nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Gente, esse texto aqui, ele é muito maravilhoso, ele é muito. Então veja, o que acontece no tempo de misericórdia? Os vales são aterrados, os montes e os outeiros serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados. Retificados são corrigidos. Que mais a Giza que fala? Acho que eu estou perguntando para a Giza porque nós falamos muito esse texto na célula. Mas retificado quer dizer aplainado, alinhado com Deus, lembrei. Alinhado com Deus. Os caminhos tortuosos serão alinhados com Deus. E os escabrosos serão aplainados. Escabrosos está relacionado aos caminhos imorais. E a última frase é maravilhosa. Toda carne verá a salvação de Deus. Esse é o tempo de misericórdia. Qual que é o seu tempo hoje? Você está embaixo de qual nuvem? Se você estiver se sentindo num tempo de juízo, vai passar, faça o melhor, aplane seus caminhos e entra debaixo hoje do tempo de misericórdia. E Deus vai aterrar os seus vales, vai nivelar os seus montes e outeiros, vai consertar os caminhos tortuosos e vai aplanar os escabrosos. E toda carne verá a salvação de Deus. Uma das coisas para que a gente entre embaixo da nuvem do tempo de misericórdia, como é um cenário completamente diferente, é igual aquele texto que fala, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, é um cenário, como se você tivesse saído realmente de um lugar e ido para um outro lugar.
Então, para que haja essa mudança, primeira coisa é você ter certeza que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem como entrar no tempo de misericórdia. O que Deus ele é riquíssimo em misericórdia, mas para nós entrarmos embaixo dessa unção, desse decreto, nós precisamos de tomar de nos posicionar. E esse posicionamento de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele é muito sério. Eu tenho pensado muito sobre isso, e tem sido um peso para mim isso em relação à igreja, em relação às pessoas de todo mundo. Por quê? Porque eu vejo que tem pessoas que querem estar no tempo de misericórdia, querem estar embaixo da nuvem de bênção, de milagre, onde Deus vai resolver suas situações, Ele vai abrir portas de trabalho, Ele vai curar suas enfermidades, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Não estou falando que Ele não faz isso, Ele faz. E é prazer dEle, propósito dEle fazer. Mas, tudo que aconteceu na Bíblia, o primeiro propósito de Deus para nós é definirmos a nossa eternidade. E muitas vezes a gente esquece disso. Eu ouvi um pregador falando que quando chegar lá no céu, ele tinha dúvida se ele ia encontrar muitas pessoas da igreja lá. Você sabe que às vezes eu também tenho. Às vezes eu penso, quem será que na verdade vai estar na eternidade? Quem será? A gente não pode ter essa dúvida. Ah, mas como que eu vou ter certeza? Você pode sim. Você pode ter certeza disso. E isso é sério. Tem uma parábola aqui, que eu acho que dá tempo. Lucas 16. De 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Bom, eu vou contar aqui, que acho que é mais rápido. O que aconteceu? Tinha um rico e tinha o pobre, né? E o pobre, ele ficava lá na porta da casa do rico, comendo, querendo comer das suas migalhas. Eu não estou falando, e nem Jesus, que é pecado ser rico e que o rico não vai entrar no céu, não é nada disso. É que para Jesus ensinar na parábola, ele fez essa colocação, que um era rico e o outro era pobre. Eles morreram. Tá, o rico vivia a vida dele, tudo sossegado, né? Tinha todas as coisas. Aí eles morreram. Eles morreram e o pobre foi para o céu, foi para o seio de Abraão, diz o texto, e o rico foi para o inferno. Diz aqui o Hades, já diz realmente o inferno. Para quem pensa que não existe, está aqui, a Bíblia falou. Chegando lá, o que o rico falou? Ele falou assim, o tormento estava muito grande. Ele falava assim, Lázaro, que era o pobre, né, ele falava, deixa Lázaro vir aqui e tocar em mim, trazer um pouquinho de água para minha boca, molhar minha língua. E aí Deus falava assim, Jesus falava assim, não pode, porque aquele é um lugar e você está no outro, não pode. Aí ele chegou e falou assim, quando ele viu, ele insistiu e ele não conseguiu o que ele queria, ele falou assim, então vai lá e fala para os meus irmãos, pede para alguém falar para os meus irmãos de Jesus.
Aí, Jesus falou assim, olha, já tem lá os profetas e os pastores. Se eles não ouvirem, não adianta nem ressuscitar um morto, que eles não vão acreditar. A gente fica muitas vezes enroscado aqui no nosso dia a dia. A gente fica só pensando nas coisas dessa terra. A gente esquece que tem uma eternidade. E que o tempo de misericórdia começa aqui e estende na eternidade. Só que você precisa primeiro de tomar essa decisão ao lado de Jesus. O inferno existe sim. Nós estávamos há 2 semanas, eu e a Giz, evangelizando aí na porta da igreja, e o senhor começou a ficar falando um monte de coisa. Eu falei assim, olha, peraí, vamos resolver uma coisa, né? O senhor sabe que o senhor pode não estar vivo amanhã, o senhor não sabe o que vai acontecer amanhã, e é pegar ou largar, né? O senhor quer receber Jesus Cristo? Se o senhor receber Jesus, agora o senhor vai ter certeza da vida eterna. Então é isso. O tempo de misericórdia, ele estende até a eternidade. Só que nós precisamos de fazer essa escolha, de fazer essa decisão. Eu vou pedir para a Giovana colocar aqui as 4 leis espirituais, que nós vamos estar fechando a palavra com ela. Eu sei que tem pessoas aqui nessa igreja que se converteram com as 4 leis espirituais. Levanta a mão. A Solange, o Luciano e a Eliette. A dona Cida também, né? Essas 4 leis espirituais, ela é a mensagem central da Bíblia mais importante. E é ela que pode trazer para você a certeza da salvação. Através dela, você entra no tempo de misericórdia, que vai começar aqui na terra e estender até a eternidade. Eu coloquei ela nas minhas redes sociais e eu perguntei assim, você já decidiu a sua eternidade? Gente, e é tão simples. Eu vou passar rapidinho isso, você vai entender isso e você vai poder ajudar as outras pessoas. Se você não passar isso para o seu familiar, ele vai estar na condição do pobre. E não adianta depois que morrer. Definir o seu destino é aqui. Definir se você vai entrar embaixo do tempo de misericórdia até a eternidade é aqui. Não adianta depois que o tempo aqui acabar, não adianta. É sério isso. E você consegue mudar esse cenário através de 4 leis espirituais. Primeira lei, Deus ama você. Fala comigo, Deus me ama, bem forte. Mais forte. Essa é a primeira lei espiritual. E o versículo para provar isso, que eu não estou mentindo e que não é da minha cabeça, é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não, pode deixar lá nas leis só, porque eu vou rápido. Segunda lei espiritual. Então, a primeira é que Deus ama. Eu falei até agora aqui de compaixão, de misericórdia e de um tempo de graça e de amor. Então, Deus ama, independente de quem você é. Qual é a segunda lei espiritual? O pecado separou o homem de Deus. Fala comigo. O pecado me separa de Deus. Mais forte. Isso, essa é a segunda lei. Olha lá, o homem de um lado e Deus do outro. O versículo que prova isso é Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Outra tradução, todos pecaram e precisam da glória de Deus. Então, primeira lei espiritual, Deus te ama. Segunda lei espiritual, o pecado te separa de Deus. Terceira lei espiritual, Jesus morreu na cruz para te unir a Deus. Fala comigo, Jesus morreu para me unir a Deus. E o versículo é, pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todos os pecados. Tem outro também que fala que Jesus morreu por nós sendo... Não, esqueci. Passou. Então, a terceira lei. A quarta lei agora.
Não adianta você só saber que Deus te ama, que Jesus morreu por você e que a morte de Jesus é o que vai te unir a Deus. Não adianta só você saber disso. Você precisa de fazer um convite. Se você não declarar, a Bíblia fala, se com a tua boca não se você não declarar, né? Se com a tua boca, me ajuda aí, Wilson, se com a tua boca, se com o teu coração credes que Jesus o ressuscitou, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Saiu agora. Saiu. Então, com a tua boca, se com a tua boca você não confessar, mas eu sei, eu já conheço a Bíblia. Você pode ter vivido milagres, você pode ter participado de conferência, você pode ter sido curado, você pode ter sido sarado, você pode saber a Bíblia, conhecer muita Bíblia, muitos cânticos, mas se você não confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e não crer no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, você não vai ser salvo. E você não tem, aí isso impede você de ter a certeza. Por isso que você fica sempre com aquilo na mente, eu não sei, né? Eu acho que eu vou ser salvo, porque eu faço tudo certinho. Calma lá, não é assim não. Você pode ter a certeza. Se você fizer as 4 leis, entender as 4 leis, e você permanecer no Senhor, não tem como você ter dúvida que você vai viver o tempo de misericórdia daqui da terra até a sua eternidade. Amém? Agora eu quero fazer uma pergunta, então. Quero que todo mundo feche o olho. Pode ficar em pé. Ficar de pé, por favor. Feche o seu olho agora. Se você, por conta de pecado, por conta de culpa, por conta de algum erro, se você tem dúvida da sua salvação, se você tem dúvida que você vai passar esse período, que você não consegue entrar no tempo de misericórdia daqui dessa terra até a eternidade, eu quero que você venha aqui na frente. Você já pode ser cristão antigo aqui na igreja, não tem importância. Vem aqui que eu vou orar com você. Se você tem dúvida da sua salvação, por conta de algum tempo complicado que você passou, se você tem dúvida, você pode vir aqui na frente agora que eu vou orar com você. Pode vir, não fica com vergonha não. A Bíblia fala, eis agora o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Ui, candra, churianda, aliás, alabauiranda, mais. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se por acaso você está com vergonha de vir, e você quiser aí no seu lugar mesmo, na sua casa hoje, antes de colocar sua cabeça no travesseiro, você fala, Jesus, eu te declaro, eu creio no meu coração, e eu te declaro como meu Senhor e Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados, e eu te declaro como meu Senhor e Salvador. Aleluia, Senhor. Quem está com dúvida aí? Que a bênção do Senhor venha sobre nós. Abrevia, então, Senhor Deus, então, vamos. O tempo de luta. Fala, vai falar, declara.
eu confesso os meus pecados ao Senhor. Eu sei que a tua palavra fala: se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Perdoa, Jesus, todos os meus pecados, e eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Sim. Eu confesso os meus pecados e eu creio que se eu confessar, Jesus vai perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Glória a Deus, aleluia, uma salva de palma. É isso aí, não pode ter dúvida, não pode ter dúvida. Agora, nós vamos... Agora, aí no seu lugar mesmo, o que você quer trocar nessa noite? Eu disse no meio da palavra que quando nós passamos do tempo de juízo para o tempo de misericórdia, o Senhor vem trocando, Ele faz trocas maravilhosas. Ele troca a tristeza por alegria, Ele troca o espírito angustiado por veste de louvor, Ele troca o desemprego por emprego, Ele troca a porta fechada por uma porta aberta, Ele troca o caminho tortuoso por um caminho reto. Ele faz troca, Ele troca o jugo que está nas suas costas pesado, que você não está aguentando mais, que são problemas familiares, são vícios, opressões, tribulações. Ele troca, Ele fala que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então agora, aí no seu lugar mesmo, você vai falar assim para Deus: Deus, eu quero fazer uma troca. Venha fazer a troca para mim. Eu quero passar desse tempo de juízo. Eu quero entrar na minha nuvem de misericórdia, de compaixão. E eu quero trocar. E você declara, fala. Assim como os dois declararam a respeito da salvação, você precisa de declarar a respeito da troca, porque a palavra tem poder. Quando você declara, você consegue mudar de lugar. Igual eu falei, você vai sair dessa condição de desempregado por uma condição de empregado. Você vai sair de uma condição de dor, de enfermidade, para uma condição de cura. Você vai sair de uma condição de espírito angustiado para uma veste de louvor. Você vai sair de uma condição de tristeza para uma condição de alegria. Mas você precisa de declarar: Deus, venha, venha, venha e faça uma troca para mim. Eu te dou meu espírito angustiado e você me dá uma veste de louvor. Eu te dou minha tristeza e você dá minha alegria. Jesus, eu te dou meu desemprego. Eu estou desempregado, o Senhor me dá um emprego. Eu te dou essa porta que eu estou querendo que abra e ela só fica fechada. Eu te dou essa porta e o Senhor troca por uma porta aberta para mim. Declara dentro daquilo que você está vivendo, da sua realidade, o que você precisa. Declara agora e recebe em nome de Jesus, no poder da cruz, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. É o poder que te empodera agora para você receber essa troca em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.